Alô, torcida. Eu não sei por... Meu Deus, eu vou começar de novo. Não, vou começar de novo. Eu me entalei na hora de falar alô, torcida tricolor, diretor. Vou começar de novo. Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus, eu me entalei. Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do mod do... Não acabou, hein? Não acabou, hein? Já vou começar falando aqui, ó. Não acabou. Ontem ficou muito claro que o Fluminense tem totais condições de vencer, virar o jogo aqui, tá? No Maracanã com a torcida aqui, ó. Acabou não. Ah, tô nervoso. Ah, fiquei chateado com algumas escolhas do Renato. Realmente, né? Renato poderia ter feito algumas coisas melhores ali. Os jogadores poderiam ter um pouquinho mais de atenção no lance do gol. Poderia. Os jogadores poderiam ter feito os gols. Klaus poderia ter marcado pênalti para o Fluminense. Então, sim, são as discussões do jogo de ontem. Mas eu quero deixar muito claro para vocês, meus queridos. Tem jogo, tem bola e o Fluminense tem condições para passar para a semi, tá? Então é isso, é bola no chão, tem que reclamar mesmo. Eu particularmente reclamo muito, ontem eu reclamei demais, fiquei nervoso. Renato, larga essa panela, Renato, pelo amor de Deus, porque não adianta, Renato, ter todo mundo à disposição se a panela tá na tua mão, meu amigo. Larga essa panela, dá oportunidade, mexe mais cedo no time, né? Poxa, ontem o Fluminense tinha condição de ganhar lá. Mas assim, ficou segurando muito, não queria mexer. Mexe, meu filho. Bota o time pra frente. Vamos lá, viu? Não adianta. Botou o time pra trás, mais ou menos, e acabou tomando o gol, né? Então, assim, discussões à parte, eu só tenho isso pra dizer pra vocês. Fluminense tem tudo para se classificar. Se Deus quiser, iremos para a semifinal, tá? No jogo de volta, vocês me cobrem isso aqui. Se Deus quiser, vamos passar. Mas nesse vídeo aqui, eu prometi pra vocês ontem que iríamos trazer uma informação muito boa, né? Eu sei que muita gente vai falar, Thiago, tô trazendo essa informação porque o Fluminense perdeu e o objetivo aqui... Gente, aí é teoria, né? Porque ontem eu falei que ia trazer. Então, assim, ontem eu já tinha o compromisso. Falei com vocês, ó, amanhã... vou trazer uma informação que eu recebi sobre o futuro do Fluminense, tá? Eu vou trazer pra você aqui nesse vídeo. Também vamos falar sobre novidades da SAF. Aí já não é minha informação, é do nosso querido Lauro, que trouxe um número absurdo. Um número absurdo, que é o que pretende investir a SAF do Fluminense. A gente queria saber, né? Quanto que seria, né, o valor? Quanto que o Fluminense receberia com a SAF? O valor vai te deixar de queixo caído, tá? Me deixou. Ó, mas antes, se inscreva aqui no canal do Flu se você ainda não se inscreveu. Venha fazer parte do canal que não para de crescer. Ter você aqui é um grande presente, né? Ative o sininho tricolor também. E, por favor, arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, porque o Fluminense vai passar para a semifinal, hein? Pelo amor de Deus, tá? Eu vou até mostrar para vocês que ontem eu comentei isso, porque senão tem muita gente que não acredita, né? E não tem problema. Você ser desconfiado, eu queria que o brasileiro fosse um pouquinho mais desconfiado, mas assim, vamos lá. Ontem eu trouxe isso aqui, ó. Olha só. Ah, como que vai ser? Amanhã, já te adianto que amanhã teremos notícia importante aqui nesse canal. Notícia legal aqui nesse canal. Ah, como que vai ser? Amanhã, se inscreva aqui. Ah, não, quero saber. Amanhã. Show? Então, o amanhã chegou, meu filho. Hoje, né? E, gente, olha só. A informação é esta daqui. Vamos falar de Nino, né? Existe uma questão muito grande sobre Nino, né? O Fluminense tentou a contratação do Nino. O Zenit não liberou. O Vasco tentou a contratação do Nino. É o que dizem. Eu não sei se tentou não, mas é o que dizem lá, no lado do Vasco. E a informação que eu recebi, né, é o seguinte... a informação é que o Fluminense estaria guardando ali seu dinheiro para tentar o Nino em janeiro, né? Eu sei que esse é o típico de informação que quando tiver a notícia em janeiro que o Nino pode vir, né? Aí a galera vai esquecer que a gente comentou isso aqui. Mas não tem problema. Eu só tô querendo dizer que o Fluminense está neste momento, tá, guardando dinheiro para poder contratar o Nino, né?
Bom, Nino vem passando por um momento difícil lá, né? Problemas particulares envolvendo a família dele. O Zenit não o liberou para agora, até porque não teria tempo hábil de arrumar um zagueiro do mesmo nível. Com isso, nós temos, então, um Fluminense que esperará o Nino em janeiro. Por isso que o Fluminense está guardando um dinheiro para poder contratar o Nino. Dentro do Fluminense, não quer se repetir o que aconteceu com o Luiz Henrique. Tá? Isso aí foi uma tragédia onde o Fluminense não conseguiu trazer o Luiz Henrique de volta. O Botafogo, que tinha dinheiro, foi lá, conseguiu trazer o Luiz Henrique e ele acabou com o futebol brasileiro. E a torcida ficou revoltada, né? O Fluminense naquela versão xerém para os outros, né? Só que nesse caso, o Fluminense quer ficar no miudinho, guardou uma grana para poder disputar o Nino, que certamente outros clubes tentarão o Nino também. Então, o Fluminense já tem a preferência do jogador, já tem a vontade do jogador. Entre Fluminense e Nino tá tudo certo, mas falta a liberação do Zenit. Liberando, eu acredito que vários outros clubes vão tentar. Por isso o Fluminense está guardando um dinheiro aí. Não tô nem falando que o Fluminense não contratou um outro zagueiro por causa do Nino que tá esperando. Pode ser, mas não é essa a informação. A informação é, unicamente, Fluminense guarda um dinheiro para poder tentar o Nino no ano que vem, tá? E as informações que estão saindo, e uma que eu recebi, é que existe uma chance considerável e muito provável de que o Zenit libere o Nino em janeiro. Então a gente está falando que em janeiro o Fluminense pode ter aí um dos grandes zagueiros que já passou aqui na nossa história. Tá bom, meus queridos? Então, só para deixar muitíssimo claro, Fluminense aguardando aí a história do Nino, e a tendência é que o Nino pise no Fluminense no ano que vem, se tudo der certo, se tudo funcionar, tá? Ontem, o nosso querido Mário, presidente do Fluminense, né, falou ali que não vai mais contratar ninguém, tá? Essa narrativa pegou todo mundo de surpresa, porque não era isso que a gente sabia, né? Poxa, várias pessoas trouxeram a mesma informação. Eu não acreditava. Manolão sabe. Manolo trouxe informação. O Fluminense está até conversando com o nome. Pode não ter avançado. E o Mário falou, quer saber? Não vou mais atrás de ninguém. A gente recuperou os jogadores, não estão machucados. Exceto o Samuel. A gente vai falar do Samuel aqui daqui a pouco. Então, o Mário anunciou ontem que o Fluminense não contratará mais ninguém nessa janela. Algo que deixou a torcida louca, né? Porque, vamos lá, só pra você entender. Fluminense perdeu o seu melhor jogador. Ah, não, Thiago, mas trouxe o Santiago Moreno, trouxe o Acosta, né? Trouxe o Igor Rabelo. O Fluminense contratou. Beleza, mas olha só, gente. A gente perdeu o melhor jogador. E a gente ainda vendeu uma grande joia da base, né? Então o Fluminense vendeu o presente e vendeu o futuro, né? E com o dinheiro, o Fluminense não resolveu nem as questões mais urgentes do elenco. Vou dar um exemplo. Você acha que o Fluminense precisa de um centroavante urgente? Eu acho. Não chegou centroavante. Você acha que o Fluminense precisa de um zagueiro de alto nível para jogar do lado do Thiago Silva? Eu acho. E não chegou o zagueiro. Então, assim... Ah, não, mas o Fluminense tem muito zagueiro. Galera, o Fluminense tem muito zagueiro nota 5. Freitas erra pra caramba, né? Inácio é de vidro. Aí tem Manuel, pelo amor de Deus. Thiago Santos. Eu preciso falar de Thiago Santos. Aí tem Davi, que é o menino da base que eu gosto, mas já perdeu espaço. Então o que eu quero dizer, meus queridos amigos, é que assim, o Fluminense perdeu o seu melhor jogador, vendeu joia e ainda assim continuou com problemas no elenco. O Fluminense não trouxe nomes que elevam. O Fluminense trouxe apostas que podem elevar futuramente, mas mesmo assim não entra. Ontem não entrou o Santiago Moreno, entrou o Soteldo. Mas o Soteldo a gente já sabe que o Soteldo ainda não estreou com a camisa do Fluminense. Pode ser que daqui a pouco comece a arrebentar, mas ainda não estreou. Santiago Moreno entrou bem contra o Bragantino, não entrou de novo. Acosta fez gol e jogou o quê? 2 minutos, porque o Nonato ficou nos 90. Então assim, o Fluminense trouxe contratações, trouxe reforços, mas não reforços para chegarem a ser titular. Não trouxe.
pode acontecer que o Santiago Moreno vire titular, o Acosta vire titular, né? Mas eu quero dizer que nesse momento faltou para o Fluminense buscar nomes de peso, nomes que chegariam já, isso aí deixa quieto, que esse aí joga muito. Não aconteceu, né? Então a torcida ficou um pouco revoltada, entristecida com o presidente Mário, né, por essa escolha. Não entendi, porque eu sabia que o Fluminense estava realmente no mercado, estava procurando e estava conversando com o jogador. Pode realmente não ter ido para frente, né? Mas é isso. Agora, gente, falando sobre o futuro do Fluminense, sobre a SAF. Hoje saiu uma informação, se você não viu, teu amigão tá aqui, né? E galera, o que é isso aqui? Bom, nas próximas semanas vão ser apresentadas uma proposta, né, do Lazuni Partners, né, que ele uniu ali cerca de 15 tricolores ali, milionários, alguns bilionários, que é o caso do André Esteves. O André Esteves vai ser um dos principais, e o André Esteves é um dos caras mais ricos do país, né? E hoje o Lauro Jardim trouxe uma informação que eu sei que muita gente vai falar, mas só trouxe essa informação porque é cortina de fumaça, é a cortina da fumaça por causa da derrota. Beleza. Mas se a gente não analisar as coisas, o que a gente faz? Porque essa notícia é bizarra. Olha só. O fundo Lazuni Partners está estruturando, né, para comprar a SAF do Fluminense. Promete investir 6 bilhões. Gente, 6 bilhões no tricolor, no futebol tricolor nos próximos anos. Então a gente está falando que esses 6 bilhões é pro futebol. E o que é o futebol, né? O futebol é o profissional, CT Carlos Castilho, Xerém, futebol feminino também vai estar incluso dentro desses 6 bilhões, né? Então, assim, a gente está falando em números algo que a gente não viu em lugar nenhum. Não viu no Bahia do City, não viu no Botafogo do Textor, não viu no Vasco da 77, e tu não vê nem no Flamengo, que é o time hoje que mais arrecada. A gente está falando de 6 bilhões. Não se sabe ainda o planejamento desse pagamento, desse investimento, desse aporte, né? São 6 bilhões em 50 anos. Pô, não sei. Não deve ser isso. Mas mesmo que seja em 5 anos, em 10 anos, em até 15 anos, a gente está falando de 6 bilhões de reais. E o Fluminense, com todo respeito, só o Fluminense associativo não chegaria a esse número aí. Podia até a gente ter um contador. Vamos ver se a gente consegue fazer a conta do Fluminense associativo. Quanto tempo demoraria para arrecadar 6 bilhões ou para investir tudo isso? Galera, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Agora, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. É o que eu sempre falo, nós brasileiros somos um pouco... A gente duvida muito, né? E é verdade, cara. A gente duvida, né? Pode ser... Tá bom demais para ser verdade, né? Ontem saiu também o André Rizek dizendo que o objetivo desses tricolores não era, a priori, né, tirar dinheiro do clube. O objetivo era botar o Fluminense no topo, né? Eles querem botar o Fluminense no topo. O Fluminense ser o grande, sabe? O time a chegar ao Fluminense, né? Eles querem botar o Fluminense no topo. E falou até sobre dividendo emocional, né? Nesse primeiro momento. Então o objetivo deles era colocar o Fluminense em topo. Assim, eles falam tudo o que eu quero ouvir. Agora, se isso é a realidade, a gente só vai saber com o contrato em mãos. Aí é o que eu falo pra vocês. A gente fica muito focado em... mas o Mário vai ser o CEO. Mas não sei o que, não sei o que lá. Galera, a gente precisa analisar por completo. Não adianta. Vocês sabem que eu tenho minhas críticas à diretoria do Fluminense, como eu também tenho críticas à oposição. A gente tem crítica pra todo mundo. Mas a gente precisa ver se foi isso aqui, 6 bilhões, em quanto tempo? É um valor que coloca o Fluminense, pelo menos financeiramente, em um outro nível, tá? Assustador até esse número. Chega a ser assustador. Mas assim, vamos ver o que vai acontecer no futuro, quando a gente tiver a proposta em mãos. Eu vou fazer live aqui, vou trazer especialista, vou trazer gente que é a favor, vou trazer gente que é contra,
né? A gente precisa ter essa discussão porque é algo muito importante. A gente tá falando do futuro do Fluminense. Mas sendo honesto, eu já não aguento mais ser o Fluminense que não tem dinheiro. E não só que não tem dinheiro. Porque também tem dinheiro e às vezes contrata errado, né? A gente precisa ter dinheiro e contratar bem. Contratar certo, né? Vamos ver. Queridos, é isso. E aí? 6 bilhões? Rapaz, é muito dinheiro. E o Nino de volta? Gostaram dessa? A gente vai buscar o Nino em 26. Se Deus quiser. Gente, se inscreva, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. Uma excelente sexta-feira pra todo mundo aí. Forte abraço. Saudações colores. Tamo junto.